Agora são 23 horas e 11 minutos aqui no meu relógio. Hoje é um sábado e a gente vê aqui que a Avenida Paulista está bem movimentada, ainda mais para esse horário. Mas nós não vamos seguir por ela não. Eu vou entrar aqui na Rua Augusta. E para quem não conhece São Paulo, essa rua aqui é muito tradicional, principalmente pelos seus bares e casas noturnas. E eu passei por aqui alguns meses atrás, só que eu passei na região da Rua Augusta. Ou seja, passei também na Rua Augusta, mas não mostrei tanto, como mostrei mais as ruas transversais e também as paralelas. Amigos e amigas, boa noite. Então hoje nosso passeio vai ser aqui pela famosíssima Rua Augusta. Fique aqui comigo que a gente vai descer toda a rua até lá o Parque Augusta. Depois eu subo para mostrar o outro lado da rua. Eu nunca fiz isso com vocês e vamos fazer isso agora para trazer as melhores imagens do local para vocês. E sábado é o dia que realmente o movimento acontece por aqui. E lembrando, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito no canal, aproveite para fazer sua inscrição agora e já clique no sininho para ativar as notificações de novos vídeos. E também deixar seu comentário, lembrando de falar de onde você está assistindo e também se já conhece aqui, já ouviu falar da Rua Augusta, porque tem muita gente que não é aqui de São Paulo, né? E já ouviu falar. E se você gostar bem do vídeo, pode compartilhar esse vídeo copiando o link e postando em suas redes sociais, tá bom? Vamos lá. E a gente está andando aqui pelo lado do Baixo Augusta, já que o Alto Augusta, como é chamado, lá ao lado dos jardins, fica depois da Avenida Paulista, lá para o lado sul. E nós estamos andando aqui sentido centro, que é o mais conhecido pelos bares, restaurantes e o lado alternativo. E tem lá para baixo, nós vamos ver também, né, um lado mais de, vamos dizer assim, de entretenimento adulto. E essa rua ficou bem famosa nos anos 80, nos anos 90, quando as casas noturnas começaram a vir em peso para cá. E se você se lembra dessa época, deixa seu comentário aqui, tá bom? É sempre bom a gente relembrar momentos e deixar registrado aqui para as gerações futuras. E aproveito para agradecer aos membros do canal pelo apoio, muito obrigado. E a você também que clica em hypar quando assiste via celular. E aqui o movimento vai ficando mais intenso conforme vai ficando mais tarde. E a gente observa que as ruas aqui, as transversais que nós estamos cruzando, também tem vários bares e restaurantes. Mas, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, eu não vou entrar nessas ruas hoje, já que eu fiz isso alguns meses atrás. Eu vou deixar o link no card aqui acima ou na descrição abaixo, para vocês verem os vídeos da região da Augusta. Pessoal, e no sábado, aqui, a partir da meia-noite, o movimento fica mais intenso. E tem casas noturnas aqui que até 4, 5 horas da manhã ainda continuam abertas. Então assim, se você está em São Paulo, gosta desse tipo de diversão, então a Rua Augusta aí fica uma boa pedida para vocês. Eu já passei aqui sexta-feira à noite, o movimento estava bem fraco, vocês lembram disso? Acho que foi o ano passado, ou há 2 anos atrás, não lembro direito. E pelo menos no sábado aqui a gente vê que o movimento está normal, eu digo normal para a rua. E muitas dessas portas que estão fechadas é simplesmente porque são outros tipos de comércios, não são bares nem casas noturnas. E a gente vê essa fila aqui, conseguem ver? A fila aqui, tudo isso, pessoal, é para entrar em uma doceria, acredita? E essa doceria é conhecida principalmente pelos pedaços de bolo que ela vende. E a gente vê que a galera espera aí fazendo fila. E uma dica para quem quer vir aqui à região, geralmente essas ruas aqui, as transversais, as que nós estamos cruzando, são mais bares e restaurantes. E no horário mais cedo, principalmente na sexta-feira, aqui fica lotado, fica um formigueiro. Eu já mostrei isso para vocês em vídeos anteriores, inclusive. Então deixem essa dica anotada aí. E aqui, conforme a gente vai descendo, daqui a pouco a gente já vai topando mais com as baladas, com as casas noturnas e com outro tipo de entretenimento.
E aqui capricharam bastante na intensidade das luzes. Pessoal, e quem frequenta a região, ou quem já frequentou a região, deixa aqui a dica do seu bar preferido, da sua casa noturna preferida, porque tem muita gente que lê os comentários e vai pelas dicas, entendeu? Então faça a contribuição sua aqui no canal e comente o porquê que você gosta desse local. Na volta eu vou atravessar para mostrar o outro lado para vocês. Vocês vão ver que também tem bastante movimento. Pois é, aí está. Para quem achava que a Rua Augusta tinha acabado ou estava acabando, aí está a recuperação da Rua Augusta. E a gente nota o movimento nos bares, que é bem intenso, o que é bom, né? Bem positivo aqui para a região. E daqui a pouco eu filmo lá do outro lado, lá para a gente ver o movimento. Fique aí, hein? Pensar que essa rua aqui existe desde 1875. Apesar que o nome oficial Rua Augusta aparece desde 1897. E em 1875 chamava Rua Maria Augusta. E essa parede amarela aqui à direita é o clube de comédia, né? O Clube Barbixas, que é muito divertido por sinal. Para quem nunca ouviu falar dos Barbixas, procura lá no YouTube, com certeza vocês vão gostar. E logo aqui à frente já tem início a Rua Peixoto Gomide. Essa rua também é conhecida pelos seus bares e restaurantes, mas eu não vou passar, vou deixar ela aqui. E para quem quiser ver, no vídeo que eu fiz lá sobre a região da Augusta, eu passo por ela. E você esperava ver a Rua Augusta assim, por esse horário, no sábado à noite? E isso porque ainda tem gente chegando, hein? Particularmente, é legal ver a Rua Augusta aqui desse jeito. E a gente percebe também o patrulhamento policial aqui na área, que é intenso. Agora acho interessante e divertido, né? O trocadilho que fizeram com aquela loja lá, ou casa noturna, não sei. Provavelmente uma loja que vende doces. Bacana, né? Vocês conseguiram ler o que está escrito? Não vou falar aqui, né? Porque senão o YouTube pode até cortar depois. Mas ficou muito jóia isso daí, muito divertido. Em algumas partes aqui desse lado do Baixo Augusta, a gente também nota essa verticalização. Alguns prédios, né, residenciais que foram construídos aqui nos últimos 3, 4 anos. E além desses aqui, muito bonitos por sinal, também tem outros que estão sendo construídos aqui na região. E por exemplo esse daqui, mais um prédio que está sendo erguido na Rua Augusta. E quando eu passar aqui novamente, com certeza ele já estará concluído. E aqui a região, essa parte aqui já é mais do entretenimento adulto. E também tem alguns bares aqui que são muito disputados e bem badalados, dos dois lados da rua, inclusive. A gente percebe que alguns são bem disputados, né? Aqui é mais uma casa de entretenimento adulto. E você, quando frequenta aqui a Rua Augusta, para você que frequenta, né? Você vê em o quê? Bares, casas noturnas, restaurantes? Ou esse tipo de entretenimento? Tem alguns aqui que a gente passou que são muito famosos, inclusive. E aí, pessoal, está gostando do passeio até agora? A Rua Augusta é aquilo que você imaginava? Está melhor ou está pior? Logicamente não dá pra gente ficar comparando com os anos 80 e 90, que era muito diferente, né? Mas para a atualidade, como você vê a Rua Augusta? Porque até algum tempo atrás ela estava bem vazia, bem parada, né?
E agora a gente vê a recuperação do movimento. O que você está achando? Deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? E aqui a gente vê, ó, fila para entrar na balada, sinal que só está começando agora ainda, hein? E agora são 23 horas e 32 minutos aqui no meu relógio. A gente percebe também o movimento, como se diz, alternativo, né? Muita gente. E essa área da Rua Augusta aqui, do Baixo Augusta, sempre foi com esse tipo de movimento também. Daqui a pouco a gente vai subir lá pelo outro lado e vou dar uma olhada nesses bares também. E a gente percebe também o movimento de culturas de várias idades, né? Desde jovens até pessoas mais velhas aqui. Aqui sempre tem gente descendo de skate e de patins, né? Eu vejo que alguns bares fecharam as portas lá do outro lado. Em compensação, a gente vê outros bares, como esse daqui, né? Essa lanchonete, que está aqui faz bastante tempo e sempre aberta. Na volta a gente vai passar em frente àquela tenda Pink lá, para eu mostrar para vocês o que é, tá bom? Essa padaria aqui é aberta 24 horas. Ou seja, se não basta bares e restaurantes, bateu a fome aí 4 horas da manhã, é só vir pra cá que vai ter uma padaria aberta. E ali do outro lado fica o famoso Dream Club. E ela abre às 22h30, abriu agora há pouco. E ela é bem famosa aí pelos hits que ela toca, né? Hits antigos e também música eletrônica. E lá pelas 2 da manhã isso aqui fica lotado, inclusive em frente aqui ao clube. E a Rua Augusta, ela prossegue até mais alguns metros aí pra frente. Se eu fosse direto aqui, a gente ia sair ali na Praça Roosevelt. Também outra rua muito conhecida aqui, que é a Rua Avanhandava. Mas ela termina logo aí na frente, na Rua Martins Fontes. Mas eu vou filmar só mais uma partezinha aqui da Rua Augusta, que é essa área aqui onde tem uma cantina italiana. Já que os bares que tinham aqui, eles fecharam. E o que restou foi, se eu não me engano, um bar só ali na frente. E essa pintura aqui na cor da bandeira da Itália, é uma cantina italiana. E daí a gente já vai subir de volta ali pelo outro lado. Atrás desse muro aí fica o famoso Parque Augusta. E agora vamos comigo aqui que eu vou subir e mostrar para vocês o outro lado da rua. E olha aí, pessoal. Para quem gosta do The Dream Club, né, que é muito conhecido, muito famoso, está aí. Com certeza a noitada aí só está começando, já que ele abriu aí faz 1 hora mais ou menos. E daqui a pouco vai ter fila aí também para entrar no The Dream Club. E aqui, essa tenda Pink aqui, vende bebidas. Vou tomar uma cerveja, uma... E as moças ficam oferecendo ali para o cliente. Ali do outro lado é o Braston Hotel. E agora vamos ver o movimento aqui, os bares, né, desse lado da rua. E a gente observa que também tem bastante gente. Mas devido à iluminação, né, quando a gente passa do outro lado da rua, dá a impressão que não tem ninguém. Então, pessoal, quando vocês vierem visitar aqui a Rua Augusta, eu aconselho vocês a atravessarem a rua e ficar olhando os dois lados para achar qual bar melhor aí que te interessa. E vocês notaram? Tem todas as idades aqui. E por que eu falo isso de idade? Porque tem muita gente que pensa, ah não, isso aí é só para os mais jovens. Não, pessoal, para se divertir não tem idade. Eu fico arregalando o olho de cima para baixo. Eu lembro que na época de 90, isso daqui, o que mais circulava na rua aqui eram carros. E ficavam subindo e descendo, mas por quê? Tinha bastante moças, mulheres que ofereciam seus serviços aqui, né? Então a galera ficava subindo e descendo a rua mais para olhar do que para parar e aceitar os serviços delas.
E você que passava aqui pela Rua Augusta também lembra disso? Talvez até de décadas anteriores, né? 70, 80, por que não? A gente observa também muitos bares com músicas eletrônicas, né? Que fizeram muito sucesso nos anos 90. Bom, agora eu vou atravessar aqui novamente. A gente vai passar ali em frente às casas de entretenimento, porque às vezes subindo, vendo de outra perspectiva, fica melhor. E a Rua Augusta ficou muito conhecida nos anos 80, 90, 2000, principalmente por esse tipo de entretenimento. E você, quando for colocar seu comentário, coloque se você conhece ou não esse tipo de serviço, mas lembrando com muito respeito, inclusive as pessoas, as meninas, né, as mulheres que trabalham nesses locais. Que muitas vezes a gente aponta o defeito dos outros, né, aponta o pecado dos outros, mas esquece que nós também temos os nossos. E todas essas casas aqui são de entretenimento. E essa daqui, inclusive, acredito que seja a mais conhecida e uma das mais tradicionais aqui da Rua Augusta. Bom, atravessei de volta aqui a rua para mostrar esse outro lado aqui, os bares para vocês. Porque tem muita gente que desce pelo outro lado e não observa esse lado aqui, esses bares. E o bacana daqui é que a gente vê que tem bares, tem lanchonetes, tem botecos, restaurantes, para tudo quanto é tipo de gente, para tudo quanto é gosto. E aqui é aquela loja com o nome divertido, né? O nome do trocadilho. E é ruim a gente não poder falar o nome, né? Porque o YouTube aí pode censurar. E geralmente esse pessoal que está descendo é porque está chegando na Rua Augusta. Ou seja, o movimento ainda vai aumentar aqui na rua. E aí, pessoal, você tem medo de frequentar aqui a Rua Augusta? Tem muita gente que fala de assaltos, roubos, furtos, né? E aí, o que você acha? A gente vê a galera toda aí, né? As moças aí circulando, todo mundo com a intenção de se divertir. Lá do outro lado é a Rua Peixoto Gomide, e eu passei aí da outra vez. A gente vê umas pessoas com blusas, outras sem. Nosso inverno tá meio estranho, né? Ó, daqui a gente consegue ver melhor lá o Teatro Os Barbixas e também as casas noturnas que estão do outro lado da rua. E eu fiz questão de descer e subir aqui a Rua Augusta para mostrar exatamente essa perspectiva para vocês. E olha só, a gente percebe também que o movimento de pessoas está ficando mais intenso. E aqui pelo meu relógio já é quase meia-noite. Particularmente, eu fico muito contente em ver a Rua Augusta voltando a ter os seus bares, suas casas noturnas bem ativas. Porque alguns anos atrás a gente viu, né? Eu passei por aqui, eu acho que há 4 anos atrás, 3 anos, e a gente viu que o movimento estava bem vazio, era uma outra Rua Augusta. E espero que aquelas lojas que estão com as portas fechadas, né? Com placa de venda-se ou aluga-se, possam voltar a funcionar aqui na famosa rua. Eu vi que tem muita gente que fala da violência, do perigo daqui da Rua Augusta. Pessoal, mas infelizmente crime a gente tem em todo lugar. Mas não sei se vocês também observaram a quantidade de viaturas policiais circulando por aqui. Isso ajuda muito em coibir o crime na região. Olha que bacana a gente vendo aqui por uma outra perspectiva. É diferente quando a gente passa pela calçada, né? E quando a gente vê pelo outro lado da rua. Espero muito que você esteja gostando desse passeio aqui, como eu estou gostando de mostrar para vocês.
E a galera chegando para se divertir. Todo mundo precisa de diversão, né? Depois de uma semana de trabalho, uma semana de estudos, tirar apenas uma noite, um dia para se divertir é até pouco, né? E você gosta de se divertir como? Atravessei de volta aqui a Rua Augusta. A gente está subindo agora por onde a gente desceu, para mostrar essa outra perspectiva aqui para vocês. E a gente pode observar aqui que a doceria ainda tem fila, ó. Tem gente na fila aqui ainda para comprar o seu pedaço de bolo. Meu Deus, isso que é gostar de doce, hein? Ficar numa fila para comprar um pedaço de bolo. E a galera aqui fazendo os seus drinks aqui na rua. Agora a gente vê esse pessoal que está subindo aqui. Provavelmente já está deixando a Rua Augusta para trás e indo para casa. Lembrando aqui que na Rua Augusta não tem só bares que começam meia-noite, 11 horas. Tem outros que começaram bem mais cedo, logo após o horário comercial, e vão fechar lá para 1 hora da manhã. E outros que fecham meia-noite. Mas lá para baixo, como a gente viu, é onde o movimento realmente está crescendo, que é a área mais ligada às baladas noturnas, né, aos clubes de música. E essa área aqui já é mais bares e restaurantes. Sexta-feira, por volta das 20 horas aqui, é praticamente impossível conseguir uma mesa nesses bares aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui a gente vê mais uma galera vendendo drinks. E vários restaurantes abertos ainda. Isso é bom, né? Porque a região aqui, a gente está próximo da Avenida Paulista, e é uma região com muitos hotéis. E a própria Rua Augusta aqui tem alguns hotéis. Então, para quem procura uma alternativa aqui na região, uma alternativa para bares e restaurantes, é bom saber, né, que ficam abertos até tarde da noite. Inclusive, se você está visitando São Paulo, deixo aí essa dica para vocês. Aqui na Rua Augusta, com certeza você vai achar algum local para se alimentar durante esse período noturno, ou mesmo de madrugada, né? Eu acho que eu já vi essa BMW aí umas 3 vezes circulando por aqui. Será que o motorista está fazendo aquele tour que era comum fazer na década de 90? E aí, pessoal, deixe seu comentário aqui abaixo ou aqui ao lado, né? Do que você está achando do passeio até agora, de mostrar esses dois lados da Rua Augusta para você e mostrar esse horário, né? Já quase meia-noite aqui no sábado. A Rua Augusta é aquilo que você esperava? Está melhor do que você viu antes? Está pior? Comente aqui pra gente. Por aqui a gente já está chegando ali na Avenida Paulista. E até o relógio lá em cima do prédio ficou bem louco, né? Queria filmar o horário pra vocês, mas ele deve parar meia-noite. E tem gente chegando ainda na Augusta. Meus amigos, logo aí à frente já vou entrar na Avenida Paulista. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo aqui. Fiz questão de vir esse horário no sábado para mostrar para vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, também aproveite para fazer sua inscrição agora. Aproveite, pegue o link desse vídeo, olhe aí em suas redes sociais para passar para outra galera que também curte esse tipo de conteúdo. E aqui na Avenida Paulista eu me despeço de vocês. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo até o final. E a gente se vê em um próximo final de semana. Tchau!